Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do SigmaCast, esse nosso ambiente onde pessoas apaixonadas por educação falam sobre educação. O meu nome é Marcelo Tavares e o assunto do episódio de hoje é a adolescência pós-pandemia. Esses efeitos ainda existem? Que efeitos são esses? Qual é a geração mais ou menos agredida pelos efeitos da pandemia? Eu confesso que eu não entendo muito do assunto, então estou super curioso para o papo de hoje com uma pessoa super especial que já está calejada do SigmaCast. Foi ela que inaugurou o nosso podcast, o primeiro episódio do podcast, que é a Fernanda Jota. Fernanda, seja bem-vinda e, por favor, se apresente às pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo agora. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Marcelo, Sigma, é um prazer estar aqui com vocês e discutindo esses assuntos de adolescência, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, eu sou psicóloga da infância e adolescência há 22 anos, sou também orientadora parental. Trabalho no âmbito do SUS também, no atendimento a pessoas em situação de violência, e hoje eu colaboro com a Polícia Federal na divisão de investigação de crimes sexuais cibernéticos. Então, a relação do adolescente com a internet é minha paixão. Caramba, já perceberam então que nós vamos precisar de umas 3, 4 horas para conseguir esgotar um pouquinho do conhecimento da Fernanda. Mas vamos lá, vamos começar o papo sobre a adolescência no pós-pandemia. Fernanda, eu vou começar como pessoa que entende muito pouco do assunto, ou pelo menos não, muito longe da profundidade com a qual você trata esse assunto. Eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Na verdade, são duas. A primeira é a seguinte: a pandemia ainda está presente nos nossos adolescentes? Essa é a primeira pergunta. De que forma a gente consegue perceber isso? E uma segunda pergunta que a gente pode trocar uma ideia depois é: qual é a geração, qual é a idade que ainda sofre os efeitos da pandemia? Aquelas crianças que tinham 5, 6 anos, ou então as crianças um pouquinho mais velhas, ou então as crianças mais novas. Então eu queria que você começasse esse papo falando de duas coisas. Primeiro, que efeitos a pandemia ainda mostra nas crianças, nos adolescentes? E se você tem uma ideia pelos teus estudos e pela tua experiência, qual é a faixa que você acredita que ainda é uma faixa realmente agredida, se eu posso usar essa palavra, pelos efeitos da pandemia? Marcelo, então vamos lá. Eu acho que a gente tem que dividir essa história das consequências em 3 grandes áreas, vamos dizer, né? Saúde física, saúde social e saúde emocional. Em termos de saúde física, os estudos estão apontando aí, né, um aumento em áreas que são, para a gente que trabalha com adolescente, muito assustadoras, né? Então, aumento da obesidade, da puberdade precoce, né, aumento dos casos de miopia. Então, tudo isso que afetou profundamente a saúde física de crianças e adolescentes nesse pós-pandemia. Caramba. Né? Em termos de as saúde, pessoas falam menos disso, né? Muito pouco disso. Eu vejo isso sendo pouco discutido, sabe? A gente está tendo hoje assim, muitos casos de uso, por exemplo, de hormônio do crescimento. Eu tenho certeza que vocês fizeram uma enquete lá no Sigma, vocês vão perceber o tanto de criança que tomam GH, que precisam de injetar esse hormônio do crescimento. Né? Crianças que têm muitas questões com crescimento, as questões com obesidade, né? E a puberdade precoce. Então, crianças que estão tendo um processo de puberdade acelerado, né, depois da pandemia. E vários estudos já mostrando isso. Né? Entendi. Em termos de saúde emocional, eu acho que a gente não tem nem como não ver isso, né? Não enxergar, que é o aumento significativo dos casos de depressão e ansiedade, tanto em crianças quanto em adolescentes. Né? Tá. Em termos de saúde social, que é a minha grande área de estudo, que é a relação dos adolescentes com a internet. Eu vejo que o que a gente está sofrendo hoje de pós-pandemia é fundamentalmente baseado mesmo na relação problemática das crianças, dos adolescentes com a internet, que começou na pandemia. Né? Entendi. Essas coisas estão interligadas, mas existe a possibilidade de uma criança que apresente essa falta de saúde social, mas não apresente a emocional e vice-versa? Elas são independentes, elas podem estar relacionadas, mas é possível que uma criança hoje tenha esses efeitos no campo social sem ter no emocional e vice-versa? Ou você acredita
que isso tudo faz parte de um único todo? Eu acho que faz parte de um único todo. É muito difícil a gente ver uma criança com uma obesidade, por exemplo, diagnosticada, que não tem impacto no social. Olha, né? interessante. Muito difícil. É uma criança que consegue correr menos, né? Que tem mais dificuldade de brincar. É uma criança que tem mais propensão de sofrer bullying. Então, você veja que uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, tudo isso que pode gerar depois um quadro de um transtorno depressivo ou de um episódio depressivo, né? De um transtorno de ansiedade. Eu acho muito difícil uma coisa não estar conectada com a outra, sabe, Marcelo? Entendi. Bem difícil. E a questão das gerações, porque eu, sendo professor, né, eu às vezes tenho algumas famílias que me perguntam assim, por mais duro que seja a pergunta, eu entendo o lado delas. Elas falam assim, poxa, ô Marcelo, quando é que vai acabar esse negócio, né? Já tem 5 anos, pô. Quando é que até quando que a gente vai falar de uma geração pós-pandêmica? E aí eu explico pra eles, cara, se a criança tava ali naquele momento da passagem do infantil 5 pro primeiro aninho, né, momento da alfabetização, aqueles 2 anos distantes tendo aulas, olhando professores e colegas nos quadradinhos. A gente tem que ter paciência porque esses efeitos vão perdurar. Sim. Na tua vivência, nessa tua experiência, quais são as gerações, se é que é possível, né? Não gerações, mas quais são as faixas etárias que hoje, em 2025, você acredita que mais sofrem e aquelas que você acredita, né? Estou pensando em idade escolar, que talvez tenham, pela própria idade, menos os efeitos desse momento pandêmico. Eu acho que em termos educacionais, a fase que mais sofreu foi aquela criança que precisou ser alfabetizada no online. Tá. Né? Essa aí, eu acho que a gente ainda vai ver ainda muita consequência. Né? Eu vejo que as escolas fizeram, de modo geral, as escolas fizeram um esforço para a retomada desses conteúdos, né? Mas a alfabetização, né? O letramento, aquele letramento ali que ocorre entre o primeiro ano e o terceiro ano, ele é fundamental para várias coisas, não só para a decodificação do mundo, mas para desenvolver um interesse e um desejo pela escola, um desejo e um interesse pela aquisição de conhecimento, né? Porque aprender o beabá não é só juntar o B com A, né? É você desejar fazer isso, né? Desejar entender o mundo, desejar decodificar o mundo, né? Não, isso é muito legal, porque às vezes os pais vêm falar comigo assim, Marcelo, mas aí é só botar umas aulas extras, vamos acelerar, esse conteúdo não foi dado, a gente dá agora. E você está explicando que é uma coisa muito maior. O ambiente da sala de aula, em todas as suas micro nuances, constituem elementos desse desenvolvimento. E quando isso tudo desapareceu, não vai ser revisar o conteúdo de matemática que vai solucionar o problema, né? Não. E aí eu acho que muitos pais têm dificuldade de compreender que nós somos seres biopsicossociais. Né? Então, assim, nós somos seres sensoperceptivos. Para eu identificar que isso aqui é uma caneca, tem um monte de coisa envolvida para eu identificar que isso aqui é uma caneca. Eu sinto a caneca, eu vejo a caneca, eu cheiro a caneca, né? Então, acabou tudo isso, gente. Eu não sei se todo mundo tem essa sensação, mas eu falo que escola tem cheiro. É verdade. Né? Às vezes nem é tão bom, não, mas tem. Exatamente. Dependendo do horário, inclusive, né? Nem é tão bom. Ou então, se é depois da aula de educação física. Exatamente. Então, assim, ó, a criança, às vezes, essa criança que precisou de ser alfabetizada no online, nessa tela, o mesmo cheiro do travesseiro dela, que era o cheiro onde ela dormia, era o cheiro que ela sentia na hora que ela estava aprendendo. Caramba, que legal. Nunca parei para pensar nisso. Olha para você ver, né? O cérebro da gente funciona de forma conectada. Né? As coisas todas precisam estar ornadas, né? Somos seres sensoperceptivos. Né? E aí a gente vai entender assim, Marcelo, que quanto mais atenção está empregada naquele processo de conhecimento de qualquer coisa que a gente queira aprender, maior vai ser o sucesso naquele processo de aprendizagem. Quanto de atenção a gente consegue empreender diante de uma tela. Pensa numa criança com 5 anos, 6 anos de idade. Né? Então, assim, a gente precisa ter paciência. Né? E nesse mundo super produtivo, de exigência de produtividade que a gente tem, nós estamos olhando para as crianças e dizendo, bora lá, já passou, já deu, né? Não, esse exemplo é muito bom, porque é exatamente isso. Às vezes as famílias, quando perguntam assim, mas qual é o esquema de reposição de aula que vocês vão dar por causa da pandemia? Quando estão olhando para o lado errado, porque talvez não seja nem possível. A gente não está falando só de conteúdo. A gente está falando dessas micro nuances do cheiro, né? Que é tão interessante que você trouxe. Isso. E aí, você estava conversando comigo um pouquinho antes da gente começar a gravar, Fernanda, sobre os efeitos por idade, né? Você chegou a comentar sobre a coisa dos 15 anos, né? Que é um rito de passagem, que aquelas meninas, né? Principalmente meninas, né? No Rio de Janeiro era mais festa de 15 anos, as meninas, mas não viveram isso. Além disso, se você quiser comentar, se é que é possível, tá, Fernanda? A minha provocação é a seguinte: qual é a família que, chegando até a escola, eu posso dizer o seguinte, olha, fique tranquilo,
porque para efeitos do desenvolvimento psicossocial, para os efeitos do desenvolvimento dos conteúdos ou das habilidades fundamentais durante o ensino regular, a pandemia não atinge seu filho. Isso é possível hoje, em 2025, a existência de uma geração que, mesmo tendo vivido a pandemia de maneira muito novinha, existe a possibilidade de uma geração que hoje, em 2025, na tua opinião, não sofre os efeitos dela? Em termos de geração, não. A gente vai precisar de olhar caso a caso. Tá. É assim, ó. É como, pensa uma pessoa que vou dar um exemplo de uma pessoa que vive violência, tá? A gente tem que é minha área de trabalho no SUS há 15 anos. Tá bom. Nem toda vítima de violência faz instalação de trauma. A gente tem uma tendência de pensar assim, a pessoa vê uma violência, logo ela vai ter um trauma instalado ali. Não. E a pandemia foi uma ação violenta, foi um período muito violento, né? Todo mundo foi tirado um monte de coisa de todo mundo da noite para o dia, todo mundo foi tomado de assalto. Sim. Né? Então, a vítima de violência, que ela conseguiu, por exemplo, um atendimento de curto prazo, ou seja, imediatamente após a vivência da violência, ela tem menos chance de instalação de trauma. A vítima de violência que teve uma família que acreditou no que ela viveu, que apoiou o que ela viveu, que a acolheu, tem menos chance de instalação de trauma. E aí uma série de outros elementos. Então você vai ver que a resposta do ambiente àquela situação diminui a possibilidade de instalação de trauma. Então vamos lá, vou dar um exemplo que aconteceu com os meus filhos, né? Às vezes estava no meio da aula online, eu ficava ali olhando de um quartinho para o outro, um no quarto, outro no outro. Em algum momento eu vi que aquilo ali já tinha se desconectado. Olha o privilégio, eu morava numa casa, com quintal, com um cachorro, com terra. Na pandemia era um privilégio. Na pandemia isso foi um privilégio. Então o que eu fazia? Hora de desligar esse computador, vamos todo mundo lá para fora. Eles cavavam um buraco, eu deixei enxada do lado de fora, no quintal, isso é verdade. Eu falei, agora vai todo mundo cavar buraco. E depois tinha que tampar o buraco, entende? Mas tinha pé no chão, pé na terra. Essa é uma criança que viveu a pandemia de um jeito X. Outra criança trancada dentro de um apartamento de 60 metros quadrados, com pai e mãe no online, trabalhando online, com 2 crianças, 3 crianças dentro daquele apartamento, sem possibilidade de descer, sem possibilidade de ver a rua. Essa criança vai viver essa pandemia de um outro jeito. Então, todas as vezes que uma família procurar vocês dizer, mas ainda... Eu falei, vamos pensar juntos como é que esse menino viveu essa pandemia? Então, vamos pensar juntos como é que a gente pode minorar paulatinamente os efeitos dessa pandemia para ele, né? Soluções mágicas ninguém vai ter. Não, isso é ótimo. Então, na verdade, a grande orientação, porque tem muitos diretores, coordenadores do Sigma e fora do Sigma que nos escutam, Fernanda, eu acho que você deu uma dica de ouro aqui. A ideia de que há uma certa ansiedade para que as famílias possam dizer, meu filho tá livre, acabou esse negócio do efeito pandêmico, mas há necessidade de se investigar o caso a caso e essa especificidade, tanto da criança quanto da família, né? Como é que vocês viveram isso? Exatamente. Porque talvez no caso, né, que você mesmo colocou que foi um privilégio para os seus filhos, esse trauma seja um trauma minorado, né? Ele não teve uma repercussão tão forte pelas estratégias e pelo repertório que você tinha em mãos, né? Não é o caso de todo mundo. Não é o caso de todo mundo. E veja bem, emocionalmente eles não tiveram tanto impacto, mas o meu filho mais velho sofreu muito com questões pedagógicas. Entende? Então a gente precisou de fazer diversas retomadas com ele, porque realmente faltou base, né? Porque quando a gente vai estudando educação, né, Marcelo? Você vai falar disso muito melhor do que eu. As pessoas... A gente vai entendendo assim que chegar lá na frente em fração, você precisa de uma série de degraus que vão subindo para eu compreender fração. Sim. Se da noite para o dia, 2 anos sem aprender nada de matemática, e essa menina entra no 5º ano e começa a aprender fração, ela vai ter dificuldade. Claro. Entendeu? Porque os primeiros degraus ali que eram necessários para ela conseguir compreender fração, para o cérebro dela ir acomodando, né? O cérebro da gente funciona por acomodação. Cada vez que um conteúdo novo chega ali, é como se fosse uma grande máquina se movimentando para tentar acomodar aquele conteúdo para sair do lugar da ansiedade. Todo conteúdo novo gera ansiedade. Vocês são professores, vocês sabem disso. Começar a dar um conteúdo novo, a sala fica alvoroçada. Não estou entendendo nada, professor. Não sei o que é isso. Vai cair na prova. Me fala, me dá uma resposta rápida, né? Porque o cérebro precisa de um tempo de acomodar, né? Você está falando, Fernanda, uma reflexão muito interessante, né? Você está falando sobre esse desenvolvimento do cérebro que é feito sobre camadas, são alicerces que estão sendo construídos. E às vezes as escolas, quando pensam assim, a gente tem que apresentar o conteúdo que foi perdido. E aí é colocar torres num alicerce de areia, né? Num alicerce feito de cartinhas. Sim. E como esse alicerce não vai ser suficiente para sustentar esse novo conteúdo, a torre vai cair, a torre caindo significa essa ansiedade que é inevitável do novo conteúdo e vai ser catapultada, né? Isso. E talvez isso explique um dos 3 fatores que eu adorei que você colocou, que seria a falta de saúde
emocional? Porque você falou dos três, é o emocional, que cairia aqui essa o ansiedade. emocional, social, isso, e o físico. Sim, essa ansiedade. Seria o emocional, mas ao mesmo tempo com repercussões no físico e repercussões no social, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas dessa criança que diz, cara, eu não tô entendendo nada, então eu vou procurar uma outra fonte para que eu consiga me sentir pertencida, que pode ser a tela, no ponto da saúde social que você falou. Sim, e aí como é que geralmente isso aparece? Com um menino danado na sala. Sabe aquele menino que parece que nada toca ele, nada te interessa ele, nada... O professor tá falando, o menino tá voando, tá perturbando o colega do lado, mas ele tá prestando atenção em qualquer coisa, menos no quadro. Aí a gente na psicologia diz assim, ó, todo mau comportamento esconde uma necessidade. E aí a gente tem mania de, o comportamento tá errado, vamos cessar esse comportamento para a vida seguir, né? Ao invés da gente parar e falar assim, qual é a necessidade que está por trás desse mau comportamento? Esse menino está precisando ser nutrido de quê? Porque uma criança, um adolescente desinteressado em sala de aula tem que ter algum motivo. Tem que ter algum motivo. Ou ele não está compreendendo nada do conteúdo e nem acredita que ele é capaz de compreender, porque tem isso. Aí quando você vai falar assim, o que é? Eu não vou aprender nada mesmo, não adianta eu ficar prestando atenção. Entende? Qual é a necessidade? De segurança, necessidade de base, necessidade de autoestima, né? Como assim? Você acha que você não vai ser capaz de aprender? Eu nunca aprendo nada. Aí você vai escutando os meninos no consultório, você vai juntando o Lé com o Cré, você vai falando assim, por isso que ele fica desse jeito em sala de aula. Pode ser também que o professor tenha que dar uma melhorada nas suas estratégias pedagógicas também, né? Pode, mas é porque eu acho que eu tenho compaixão por professor, assim, que eu falo assim, imagina 40 alunos dentro de sala de aula, ele dá conta de olhar a necessidade individual de cada um. É preciso toda uma equipe envolvida, que eu gosto muito de provocar professor, que não é o nosso assunto, mas só para entender a minha fala, que é como você falou, o processo de educação, a sala de aula é um elemento tão sui generis, tão específico, que são esses multifatores que estão interagindo. Isso. E eu gosto da tua frase, né? Se ele não está prestando atenção, tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Não é assim, ele é assim. Né? Não tem jeito. Pau que nasce torto nunca se endireita. Ele é dessa forma. Então, é a escola repensando as suas estratégias pedagógicas no sentido de fazer com que aquilo seja apresentado com significado para o aluno, mas você está trazendo também a ideia dessa pergunta. Que você falou uma coisa que eu aprendi com a Vanessa Cavalieri, ela é juíza da infância e da juventude do Rio. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela é assim, toda manifestação de violência é uma reação a uma demanda legítima não atendida. Né? Isso, é só uma frase de Winnicott, dono do Winnicott. Eu estava pensando que era da Vanessa, desculpa se você está escutando, mas quem é o Winnicott? O Winnicott é o pai da psicanálise de crianças. Olha só! Ele diz que todo comportamento antissocial é uma cobrança de uma dívida. O sujeito recebeu uma promessa e ele não recebeu aquilo que foi prometido. O que a gente promete para um filho quando a gente tem um filho? Vou te dar segurança, vou te dar tranquilidade, vou te dar uma casa, vou te dar um ambiente favorável, um ambiente suficientemente bom para você se desenvolver. E, de repente, essa criança nasce dentro de um lar absurdamente violento, desestruturado, que ninguém conversa com ninguém, que todo mundo bate em todo mundo. E esse menino vai apresentar um comportamento antissocial lá na frente, né? E aí ele vai cobrar, né? Ele vai cobrar. Tem um ditado africano que diz que, às vezes, o sujeito ele bota fogo na aldeia para ele se sentir aquecido. Entende? Para alguém, para ele sentir que ele tem isso, assim, ó, essa promessa que foi dada. Marcelo, eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei no SUS. E a semana passada eu atendi um garoto, eu peguei uma caneta e dei na mão dele e falei assim, estou te dando uma varinha mágica. Se você pudesse mudar qualquer coisa na sua vida, um garoto que está no 9º ano, o que você mudaria? Ele abaixa a cabeça e diz, eu queria aprender a ler. Isso. Eu esperava qualquer resposta. Eu falei, você não sabe ler? Ele disse, nem ler nem escrever. Entendeu? Então, todo comportamento antissocial esconde uma necessidade. Todo. A gente só precisa ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Mas pra gente, às vezes, é difícil, né? É mais fácil a gente rotular o menino. É um menino delinquente, é um menino que não quer nada com a vida, né? Caramba. Eu fico pensando sobre isso, né? Como que, às vezes, a resposta mais rápida, aquela que está inflamada, perceptível, é porque talvez não estejamos usando os ouvidos para ouvir e os olhos para ver, né? Sim. Mas, voltando ao assunto que a gente estava trabalhando diretamente, Fernanda, você também me provocou antes da gente começar a gravar. Você estava falando dessa... Já ficou claro para mim que
nós temos que perguntar o tempo inteiro, é caso a caso, a gente não sabe como é que foi o impacto desse trauma. Então é claro que você já marcou, olha, quem estava aprendendo a ler no momento da pandemia, talvez seja o grupo etário que mais sofre até hoje. Mas talvez crianças que estavam ali no infantil, mas que viviam nessas casas de 60, 50 metros quadrados e não tinham oportunidade de desenvolver todas as nuances do processo de crescimento, estejam vivendo isso até hoje e eu acho que a mensagem você conseguiu passar. Mas olhando para a escola hoje, você estava falando sobre os impactos silenciosos e você falou uma coisa muito interessante sobre a escola deixar de ser o espaço do conhecimento. Né? Eu queria te ouvir o seguinte, se nós pudéssemos pegar uma listagem que você produziria do que a gente está chamando aqui de impactos silenciosos pela tua experiência, até para que os coordenadores e diretores que nos escutam, que impactos silenciosos são esses que a gente tem que dar uma calibrada, né, nos ouvidos de escutar e nos olhos de ver que você falou agora, para a gente perceber e de que maneira isso se relaciona com essa provocação que você fez que para esse grupo, esses alunos, esses adolescentes, a escola deixou de ser o espaço de conhecimento. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho para compreender como é que nós chegamos nisso. Tá. Né? Então, o que a pandemia trouxe? Adolescentes hiperconectados, crianças hiperconectadas. Né? Eu lembro que foi a primeira vez que meu filho usou computador. Ele nunca tinha usado um computador na vida. Né? Então, eu precisei de ensiná-lo a ligar o computador, como abrir, enfim. Então, todas essas crianças que mergulharam no mundo da internet, né, de forma precoce, por causa do ambiente online, foi como se a gente tivesse aberto uma janela para uma série de outras coisas que não estavam previstas ali. Né? Então, uma das coisas que eu acho que é a maior consequência que eu acho que a gente vive do pós-pandemia é a relação dessas crianças e desses adolescentes com o mundo online. Né? Assim, com as telas, com a internet. Né? Eles aprenderam a ficar dependentes daquilo, como se aquilo fosse o ambiente de socialização deles. Né? Então, por exemplo, a plataforma Discord, que sempre existiu, ganhou, eu agora não me recordo o número, mas são milhões de novos usuários a partir da pandemia. O Discord... Para quem não ouviu, isso que eu ia te perguntar aqui, eu que não sabia do Discord. A gente que trabalha com crimes cibernéticos, a gente lida muito com o Discord, por quê? Porque o Discord virou uma grande plataforma de crimes mesmo, né? De prática de crimes. Então, o Discord é uma plataforma de encontro social, né? Então, ali, quem que usava o Discord antes da pandemia? Os gamers. Então, os jogadores de Fortnite se juntavam ali para encontrar players para jogarem online. O jogador de Valorant, o jogador de Call of Duty. Mas eles se encontram no Discord e dali eles podem jogar esses jogos online todos juntos. Exato. Então, virou uma grande comunidade, né? Tá. Então, a gente vê a migração depois da pandemia dos grupos sociais reais para os grupos sociais da internet. Tá bom. E nessa migração, a gente vê vários problemas acontecerem. Um deles é a radicalização. Então, grupos sociais reais tendem a ser mais heterogêneos e os grupos sociais virtuais tendem a ser mais homogêneos. Então, se é homogêneo, você só pode ser aceito ali se você pensar daquele jeito, falar daquele jeito, né? Enfim. Então, tem muito espaço de negociação, né? Não, que no mundo espaço... real você negocia, poxa, Exato. Você abre mão de uma coisa, você cede. Sim. Ali é uma coisa, se você não é dos nossos, você tá fora. Tchau, você é excluído, né? Então, essa entrada nesse mundo online, e aí trouxe uma outra coisa, né? O surgimento da possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Então, os meninos começaram a ganhar dinheiro jogando, com apostas, né? Das bets, e começou a surgir o tal do fenômeno dos coaches mirins, né? Eu até brinquei com você, né? Que outro dia eu ouvi de um paciente, Fernanda, só faz mestrado quem não se garante no TikTok, né? Olha só, né? Aí eu falei, nossa, foi tão difícil fazer o meu mestrado, eu imagino... Você achou que estava arrebentando? Estava arrebentando, né? Tinha que ter investido no TikTok. Se eu tivesse aprendido a dançar, né? Estaria melhor, vamos dizer assim. E falando isso, esse adolescente falou para você sem provocação, assim. Você nenhuma, constrangimento nenhum. É isso mesmo, porque ele vai ser um influencer. Bom, não sei se vocês estão acompanhando, acabou de lançar em São Paulo uma faculdade para influencers. Olha só. Eu comecei a ler, eu falei, não, isso deve ser alguma piada. Não é? Não, eu fui atrás, é verdade, uma faculdade. Então, as salas de aula cheias de ring lights e câmeras e não sei o quê, para você aprender a ser um influenciador. Né? Então, o que veio junto com isso? Há uma profunda desvalorização da educação.
Né? Então, a educação já não é mais aquilo que foi para a minha geração, para a sua geração, a forma de você crescer na vida, de você sustentar a sua família algum dia. Isso foi se perdendo. Então, eu falo que hoje os pais, que a escola, lutam uma luta muito inglória. Todo dia a gente tem que virar para o nosso filho. Senta, meu filho, rotina de estudo, organiza, tantas horas estudando, tarará, para você entrar numa boa universidade, tá? Para ele ganhar quanto? Porque o que ele entra na internet todo dia, um garoto bem-sucedido no Instagram ganha 50 mil reais a cada 90 segundos de story. 50 mil reais. Eu vou fazer medicina, direito, psicologia, para quê? Para quê? Entende? Então, hoje, eu falo, quando eu falo que eu tenho compaixão de professor, é compaixão da escola. Sim. Porque enfrentar isso é muito difícil, não é? Esse processo profundo e doído de desvalorização da educação. E aí eu vou falar uma frase que o Luiz Felipe Pondé, aquele filósofo paulista que eu gosto muito, ele diz: a internet substituiu o conhecimento pela opinião pública. E é nisso que eu quero puxar para dizer, por que o menino não olha mais hoje para a escola como fonte de conhecimento? Né? Porque conhecimento não é mais conhecimento, é opinião pública. Então eu entro na minha conta de rede social e posso falar o que eu quiser. E ainda vou ser legitimado e eu vou ser alçado, às vezes, à fama, porque eu falei aquilo que eu falei, que não tem nenhum embasamento teórico ou acadêmico, nem nada. A força de autoridade passa a ser a quantidade de likes que você recebe naquilo que você comenta. Sem dúvida. Eu montei um Instagram, Marcelo. Olha, eu tenho 22 anos de profissão. Um dia, há 6 anos atrás, por volta de 5, 6 anos atrás, uma mãe me escreve lá: eu queria marcar uma consulta com você, mas antes disso eu queria conhecer um pouco do seu trabalho. Qual é o seu Instagram? Olha só. E eu falei: não é mais o meu Lattes, né? Imagina, então, se você dissesse assim: mas eu não tenho Instagram. Ela falou: então não, tô fora, te chega. Foi a minha resposta para ela: eu não tenho Instagram. E ela falou o quê? Ela ficou desconcertada. Você não marcou comigo a consulta. Você era uma alienígena sem Instagram, né? Imagina, como é que é isso, né? Hoje eu tenho um Instagram profissional e trabalho com esse Instagram, falando sobre educação de filhos e tudo, porque senti que não havia outro caminho. Olha só. Então, você imagina o que é isso para os jovens, né? Então, a gente está vivendo um tempo desafiador demais para a educação. E esse ponto, Fernando, que você falou, eu vou devolver a provocação que você... Não, isso não foi nem provocação, essa coisa que me tocou bastante, essa conversa que você teve com esse aluno de 9º ano. Você estava me falando sobre a fragilização dos vínculos, né? Porque se a escola não é mais um ambiente que vai servir de trampolim para os meus sonhos, eu não sei se é arriscado dizer, então, que aqueles que continuam a defender a escola, eles não sabem, poxa, não vem com esse papo. Então, fica uma inversão, né? De que eu me lembro quando eu era moleque, eu olhava para os professores e achava eles os totens do conhecimento. Eu falei: meu irmão, o cara é demais. E hoje parece que não. Você tá por fora, esse bobalhão falando essas coisas. Eu não preciso, né? Aquele vídeo do Felca, fantástico, que mostrou aquele menino dizendo assim: eu não preciso de Aristóteles. Para que eu preciso de Aristóteles? E aí a gente vai refletindo. Para quem não lembra, é porque no vídeo do Felca ele coloca uma série de trechos para defender a argumentação dele, e aparece um garotinho num podcast parecido até com esse, né? Isso. Né? Numa mesa assim, dois garotos, devem ter o quê? 15, 14 anos. Cheios de autoridade. Cheios de autoridade, falando sobre empreendedorismo. E tem um garotinho menor ainda, deve ter uns 11, 12. E ele tentando justificar quando ele conseguiu monetizar não sei quanto. E ele estava tentando justificar que o que aparece na escola, na faculdade, não faz sentido algum, né? Que ele diz: se eu for assaltado, vou dizer o que pro ladrão? Aristóteles. Isso. Né? Dizendo que a filosofia não faz sentido, né? Não faz sentido. É perda de tempo, né? E aí eu achei muito simbólico ele falar de Aristóteles, né? Porque a gente está vivendo uma crise ética. Claro. Gigantesca, né? Eu não preciso de Aristóteles, logo eu não preciso da ética. Né? Eu não preciso saber nada sobre isso. Então, de fato, a gente está vivendo um tempo desafiador. E se você tivesse essa varinha de condão, né? Que você deu para aquela criança do 9º ano? Muitos professores nos escutam e levam algumas reflexões para interferir diretamente no seu trabalho. Dado tudo isso que você colocou, que é uma realidade, tem alguma coisa que você pensa sobre essa reconstrução de vínculos? O que você, na tua experiência, ouvindo as crianças falando, relatando aquilo que vem, se você tivesse que dar assim 3 dicas nessa reconstrução de vínculos? Primeiro, saber se você acha que é possível nesse contexto e o que você sugeriria. Eu acho que a primeira coisa, eu falo que a escola tem uma coisa que nenhum outro lugar vai dar. Para criança, para adolescente, para nada. É o senso de comunidade.
Essa história de que eu preciso lutar por mim mesmo, sozinho, para chegar em algum objetivo que é absolutamente individual, está afundando a gente enquanto ser humano. Está acabando com a sociedade. Nós perdemos o senso de comunidade. E a escola é capaz de oferecer isso, sabe? Promovendo atividades em grupo, trazendo a família para dentro da escola. Vamos fazer atividades que envolvam a família, que a família entenda a escola como extensão da sua comunidade, né? Como esse sistema extramuros da família ali. Né? Então, promover atividades coletivas dentro da escola. Assim, qualquer coisa, desde um trabalho que a gente faça em conjunto com atividades esportivas, com gincanas. O menino olhar para a escola como uma comunidade. Né? Porque hoje eu vejo que isso se perdeu. A comunidade dele é a comunidade online dele. Vou fazer uma provocação então, Fernanda. Uma escola que insiste na ideia de que aquele espaço é simplesmente o espaço da prática de exercícios e para estudar, para passar no exame externo, não está fazendo nada para mudar esse cenário. Nada. Porque isso a gente vai atender um ciclo muito pequeno de alunos. Que vem de uma família, que tem estrutura, que incentiva isso, que promove um ambiente facilitador, que está tudo muito azeitadinho para ele estar ali. Né, olhando para a escola como fonte de conhecimento. Hoje, o que eu vejo, a partir da minha prática no SUS, da minha prática no consultório, é uma exceção. Né? Assim, a gente está vendo jovens muito perdidos, tentando se agarrar a qualquer coisa que dê para ele aquilo que são as principais necessidades de um ser humano. Pertencimento, importância e segurança. Né? Se a escola consegue ajudar, porque sozinha não vai conseguir, mas se a escola consegue ajudar promovendo um ambiente suficientemente bom para esse menino se sentir pertencente, importante e seguro, Marcelo, pegue um menino danado e dê para ele uma função. Se é pequenininho, você vai ser o meu ajudante de turma. Ninguém quer chamar esse menino danado para ser o ajudante de turma, porque ninguém vê potência nesse menino, entende? Para um adolescente, você vai ser meu monitor. Mas eu não sei nada. Você vai ser meu monitor, fica aqui perto, vem me ajudar aqui. Entende? Esse menino precisa se sentir importante. E a escola pode promover isso, sabe? Segurança, importância e pertencimento. Você está falando uma coisa, e é tão interessante, né? Eu tenho 25 anos de sala de aula. E eu me lembro que eu ouvia coisas no passado que eu não ouço mais, quer dizer, muitas coisas que eu ouvia no passado que não ouço mais, mas em relação especificamente ao que você está dizendo, que é o seguinte: quando acabava a escola, as crianças, né, vinham, né, os jovens, já não eram crianças, mas os jovens de 16, 17 anos vinham falar comigo. Agora dá um medo, porque a gente está achando que agora a gente está sozinho. Né? Era assim, sair da escola era sair do ambiente de proteção, onde eu tinha os meus professores, os meus colegas, os meus coordenadores, que os conflitos eram solucionados com uma intervenção de alguém que me conhece. E que, de repente, assim, agora vem o mundo. Eu me lembro que as pessoas falavam, agora é faculdade, meu irmão, acabou leite com pera, vambora. E isso que você está falando, e a escola tem que recuperar isso para dizer que, olha, esse aqui é o teu ambiente, né? Esse aqui é o teu ambiente de segurança. E aí o estímulo da escola de pensar até de forma curricular de como estimular isso. Tem outra dica, isso para mim foi maravilhoso, mas tem outra coisa que você acreditaria que valeria a pena pensar sobre para fazer com que a escola voltasse a ser esse espaço de conexão? Você usou um termo aqui, esse espaço de vínculos. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Tá. Eu adoro essa frase para a gente pensar a adolescência. Eu vou pensar, como é que é? Fala de novo. Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Perfeito, tá bom, entendi agora. Sabe quando o Rei Leão, né, levanta assim e diz assim, meu filho, tudo que seu olho alcança é seu? Aquela cena para mim é muito simbólica. Que eu digo assim, ele mal sabia que o que ele estava vendo tinha nada a ver com o que o filho estava vendo. Ali de onde ele estava vendo assim. De onde o filho estava no alto dele, estava vendo assim. Então, eles não estavam vendo a mesma coisa. Então, eu falo que o professor, a família, seja quem for, precisa de sentar na cadeira do adolescente, sentar na cadeira do aluno, sentar do lado e dizer assim, deixa eu ver o que você está vendo. Porque, às vezes, a gente está falando para o adolescente, Marcelo, dando um monte de coisa, falando a partir do nosso lugar, do nosso ponto de vista. Né? Lá na Polícia Federal, o pessoal que trabalha com a prevenção, os policiais vão trabalhar a prevenção nas escolas, né? Então, tem a palestra para os pais, tem a palestra para os adolescentes, né? E aí, a gente, nas nossas trocas, a gente conta muito, assim, que quando vai falar para os pais dizem assim, o que é VPN? Não sei nem o que é VPN, né? Enfim.
E aí, quando O que é VPN? VPN é um sistema de você que você instala no seu computador para você fazer pesquisa sem seu IP ser identificado, sem seu IP ser identificado. Então, muito cometimento de crime, especialmente com os adolescentes, são cometidos que não mostram VPN. Isso, e que não mostram o IP do computador, a identificação do computador, né? Olha só. E aí, quando eles vão falar para os adolescentes, eles dão aula de VPN para os policiais. Olha só. Entende? Então, a gente precisa, enquanto pai e mãe, enquanto educador, sentar na cadeira... Mas, às vezes, é literalmente pegar uma cadeira, botar do lado... Deixa eu ver o que você está vendo. Uhum. Sabe, se o menino está distraído em sala de aula, não está fazendo nada, está só perturbando. O professor para a aula, sentar do lado dele e fala... Deixa eu ver o que você está vendo. Os dois ficaram olhando para frente assim, ó. Me conta. O que você está vendo? O que você está enxergando? Eu estou tentando ver com seus olhos. Sabe? É buscar a conexão. Porque se a gente olhar... Eu tenho 45 anos. Se eu for olhar o menino de 14 que eu estou atendendo a partir dos meus 45, não vou entender, Marcelo, nada do que esse menino está falando. Nada. Eu brinco que a minha playlist do Spotify é uma tragédia. Sabe aquela história de no final do ano vem as suas mais tocadas, né? O meu, eu então que sou Caetano Veloso Futebol Clube, né? O meu minha lista é assim, ó, funk do mais barra pesado que você puder imaginar, porque eu escuto o que os meninos escutam. Sabe? São pequenas estratégias para você conseguir olhar o que eles estão olhando. Claro. Como é que eu vou falar com eles sobre acesso precoce à pornografia se eu não estou trabalhando a pornofonia deles? Se eu não escuto, aí o que os pais fazem? Deus me livre, coisa horrorosa, música horrível. Não, é horrível mesmo, mas é o que eles escutam. Aí eu sempre falo a história da Cássia Eller. Eu era apaixonada pela Cássia Eller na minha adolescência e pro meu pai a Cássia Eller era a louca, drogada, a não sei o quê, né? Você não lembra porque você não... Quer dizer, eu tenho 48, você tem 45, a gente não pegou isso. Mas Chico Buarque, né? Ele fez até aquela música Você Não Gosta de Mim, mas Sua Filha Gosta, que imagina. Exatamente. Hoje, Chico Buarque hoje é coisa de velho, né? De muito velho, né? Pois é, então é isso. A gente precisa ver o ponto de vista dos meninos a partir do ponto que eles estão. Senão a gente não vai nunca conseguir conexão com esses meninos. A gente precisa se conectar com eles. Na disciplina positiva, a gente tem uma regra muito importante, que é assim, ó, antes da correção precisa haver conexão. Um aluno, um filho não vai ouvir a sua corrigenda se ele não achar que você está de fato interessado nele. Entende? É possível dizer a um filho... Meu amor, você não vai para essa festa porque mamãe está entendendo que não tem elementos suficientes de segurança, sem o menino quebrar a porta, sem o menino quebrar a vida. Na hora que ele vai ficar chateado, vai ficar revoltado. Mas, que faz parte. Que faz parte, óbvio. Né? Eu nunca vi nenhum adolescente falar, mamãezinha, muito obrigada por você me impedir de ir na festa. Né? Mas ele vai fazer uma leitura de cuidado e não uma leitura de punição para aquilo ali. Com o professor é a mesma coisa. Sabe? Assim, é preciso haver primeiro uma conexão para depois haver a correção. A gente precisa se encontrar, que o nosso tempo está acabando. Já? Como assim, gente? Meu Deus! O nosso tempo está acabando. Voou. Pois é, tem muita coisa para a gente conversar, mas só para que fique claro o termo que você usou, que eu acho que pode ser um excelente ponto para uma outra discussão, Fernanda, que é essa coisa da pornofonia. E aí, quando a gente está falando sobre reconstrução de vínculos, né? Eu gostei muito do que você falou e vai aparecer no Sigma Dicas, que a gente é o finalzinho do nosso programa, são as dicas, aquilo que mais marcou o nosso papo. Eu escolho uma dica, você escolhe duas. Tá? Então já estou te adiantando mais ou menos o que vai ser a minha. Mas eu gostei muito dessa ideia de você, né, a metáfora do Simba, olhar para onde o Simba está olhando, né? Porque você vai falar, isso aqui tudo é seu, só que o Simba está olhando para baixo aqui para a formiguinha que está passando, vai, então é só a formiguinha que é minha, né? Exatamente. E não tem um dos pontos, né, que eu acho que muitas famílias vêm se questionando no sentido de criar esses vínculos é a dificuldade de chegar a esse mundo, essas nuances, essas plataformas. Você falou do Discord, você falou agora da pornofonia. Eu queria te perguntar, para a gente fechar, na tentativa dessa reconexão do aluno, agora não falando mais da escola, mas falando das famílias, essa estratégia é uma estratégia que às vezes dá medo. E imagina os pais assim, cara, como é que eu vou ouvir isso, né? Como é que eu vou chegar nisso? Porque nós somos de outro mundo, né? A primeira pergunta é, isso é um fator novo? Essa é uma novidade? Essas músicas que aos nossos ouvidos, né, de
de pais e mães na faixa dos 40, é aquilo, meu Deus do céu, que troço horroroso, como é que pode? Eu não teria coragem de falar isso para um amigo e eles estão cantando aqui tranquilamente. Sim. Então, tanto essa questão, né, dessa pornofonia, quanto dessa coisa do Discord. Então, são duas perguntas. A primeira é a seguinte: isso é uma novidade dessa geração pós-pandemia ou já existia de outras formas? E 2, você recomenda mesmo que as famílias se aproximem disso, não para gostar, mas conseguir falar sobre com os filhos? Sem dúvida. Eu vou começar pela segunda. Não há outro caminho. Eu sou orientadora parental, então muitas famílias me procuram, assim, me ajuda a lidar com isso. O que eu faço com esse comportamento? Né? Então, não tem outro caminho. Você precisa estar junto com esse filho. Você precisa estar conectado. Olha, tem um livro que eu recomendo a todos os pais lerem. Dica, assim, de ouro. Estou anotando aqui também. O livro se chama Pais Corajosos. Quem me acompanha nas minhas redes, enfim, já me ouviu falar assim. Pais Corajosos. É de um autor israelense chamado Haim Omer. H-A-I-M ou N, não lembro, Omer. Facilmente você acha na Amazon. Omer. Omer. É. Tá. E o Haim Omer, ele vai dizer nesse livro uma coisa muito importante, que é: nunca houve um gap intergeracional tão grande como a gente está vendo agora, né? Entre a minha geração de 45 anos e a do meu filho de quase 15. Um gap intergeracional em termos de conhecimento, em termos de hábitos, né? De hábitos, de costume, de tudo. Eu falo isso com meu filho, eu falo assim: eu brinquei das mesmas brincadeiras que meu pai brincou de rua. E você, meu filho tem 24, você brincou de muitas coisas. Só que o seu filho vai brincar de coisas que você nunca brincou. Exatamente. E o Haim Omer vai falar que a resposta para isso é a tecnologia. É a velocidade com que a tecnologia acontece, né? Quando um exemplo muito claro, muito rapidamente, quando aconteceu a história do vídeo do Felca e eu dei algumas entrevistas sobre isso e tudo, um pai me escreveu dizendo assim: Fernanda, eu fiquei tão assustado, porque quando eu fui falar com meu filho, ele falou: pai, a Camilinha não é nada, tem outras muito piores. Ou seja, não só o filho já conhecia a garota, né, que o Felca aponta lá, como conhecia outras com experiências muito piores, e o pai dizendo: Fernanda, eu não fazia nem ideia, nem quem era Felca, nem quem era Camilinha, nem quem era ninguém desse povo, né? Isso que eu ia te perguntar. Eu me senti tão fora, né, porque eu não sabia quem era Felca, nunca ouvi falar. Muito menos do influenciador e muito menos... Eu nunca tinha ouvido sequer falar deles. Então, você é um representante disso que o Haim Omer traz. Que a velocidade da informação, a velocidade com que se produz tecnologia foi construindo esse gap gigantesco entre as gerações. Então, agora a gente pode, como pai e mãe, estar assistindo tudo isso, olhando: nossa, o gap está enorme mesmo, que buraco gigante. Ou a gente pode ir construindo pontes. Sabe? Pontes armengadas mesmo. O que você tem na mão para construir essa ponte? Vai lá, bota um pedacinho de madeira, agora amarra um pedacinho de corda, mas não permita que esse gap fique tão grande, que seu filho fique tão distante que ele já não escute mais a sua voz. Entende? Que ele esteja tão longe por causa desse gap que aquilo que você fala nem chega lá. Isso é que é o mais perigoso. E em relação... Isso é uma novidade dessa geração? É uma novidade no sentido do distanciamento, né? Então, isso é um bom ponto, porque você falou sobre o que o Homer fala da tecnologia da velocidade, mas, de certa forma, as nossas gerações também escutavam músicas que horrorizavam nossos pais. Sim. Né? Você falou de início... qual foi o exemplo? Da Cássia Eller. Da Cássia Eller, né? Sim. Que Cássia Eller? Eu fiquei imaginando como é que seus pais achavam Cássia Eller, né? Porque... Não, era uma maluca. E essa maluca que influenciando minha filha, né? Só. Que é isso que os pais se preocupam mesmo, né? Mas meu pai tinha como ter acesso a Cássia Eller. Sim. Porque a Cássia Eller tocava na rádio. Sim. O que os meninos estão escutando... Esse é outro bom ponto. Não toca, né? Não toca em canto nenhum, só eles sabem onde achar. É uma coisa impressionante. Tem hora que meu paciente chega, teve a festa de 15 anos. Que eu falo que a festa de 15 anos é um marcador social fundamental, porque é para as meninas que têm a festa de 15 anos, mas às vezes é a primeira experiência de saída à noite, por exemplo, para chegar à tarde dos meninos também. E experiência de se experimentar, tentando ficar com a menina, tentando ficar com o menino, né? De voltar tarde para casa. De voltar tarde para casa. Talvez aquela fuga do primeiro gole de bebida, Exatamente. Né? Tudo vai acontecer nessa festa de 15 anos, né? E aí o que se toca hoje nas festas de 15 anos é só funk.
É só funk. Eu escuto isso toda semana no consultório. Eu falo que as sessões de segunda-feira são sempre as sessões pós-festa de 15 anos, né? E eles vão me contando porque isso. A última festa de 15 anos que eu fui foi há 30 anos. Ah, não. Então você se prepare para como é que é hoje, né? Então aí eles chegam e os pais falam, onde é que eu acho essa música? Eu falo, nem eu que atendo adolescente. Eu só atendo criança e adolescente, tanto no SUS quanto no Aí você fala, tá aqui consultório. na minha playlist. Tá, exatamente. Quase que eu falo assim, eu começar agora a distribuir playlist, né? Porque são músicas, Marcelo, que só eles sabem. Que a gente não consegue ouvir em outros lugares, sabe? Que os pais não vão ter acesso. Então, se os pais permitirem que esse gap fique gigantesco, eles vão ficando cada vez mais distante mesmo. Tá bom. Gente, nem precisava dizer que se a gente tivesse tempo, a gente ficaria aqui mais umas 2 horas, mas eu já vou combinar com a Fernanda quando acabar a gravação da gente se encontrar de novo, porque eu acho que tem muito pano pra manga aqui. Mas antes, Fernanda, não sei se você lembra disso do primeiro episódio, eu acho que não era não, porque no primeiro episódio eu não tinha inventado essa moda, que é o seguinte, a gente chama de Sigma Dicas, que é assim, depois de tudo que a gente conversou, quais são as 3 coisas que você acha que tem que ficar na cabeça das famílias, dos professores, dos diretores que estão nos assistindo? Como se fosse um bullet point para levar para casa, botar debaixo do braço e refletir sobre. Então, geralmente, o convidado apresenta 2 e o entrevistador 1. Tá. Beleza? Preparada? Então vamos lá para o Sigma Dicas de hoje. Fernanda, eu não vou. Todo mundo já sabe, porque você falou várias coisas aqui que estão mexendo com a minha cabeça e eu vou ter que pensar sobre. Mas a que ficou na minha cabeça mesmo era que a gente não vai conseguir reconectar escola e aluno se nós não sentarmos do lado do aluno para ver o que eles estão vendo. Né? A ideia de que não adianta eu ficar falando que matemática é importante, que português é importante, que tem que fazer redação como se eu fosse o totem do conhecimento, sem humildemente me dobrar, sentar do lado dele. Vou fazer a sua pergunta, né, que você falou no programa. O que é que você está vendo? Até para que eu consiga criar adaptações da importância que tem esse conhecimento, a discussão e construção desse conhecimento na escola com a vivência dele. Então, olhar com o aluno. Isso foi o que ficou para mim. Sim. Me fala 2 coisas aí que ficaram, que as famílias, ou sei lá, para quem você quer endereçar, que ficaram da nossa conversa. Eu acho que a primeira coisa é para as famílias, que é uma coisa que eu falo muito no consultório. Crie no seu filho um senso de comunidade. Mostre ao seu filho que a sua família é uma pequena comunidade. Envolva seu filho nas atividades da casa. Envolva seus filhos na atividade do lar. Envolva seus filhos na atividade da família. O senso de importância, pertencimento e segurança, que são as 3 necessidades básicas emocionais de um ser humano, serão construídos a partir disso. Se ele entende que aquilo que ele faz dentro da casa contribui para o bom funcionamento dessa casa, ele começa a se sentir importante. Cria um senso de pertencimento dentro de casa. Fala as 3 de novo. Pertencimento, segurança... Pertencimento, segurança? Você falou agora. Gente, falei agora. Tá bom, mas então... Daqui a pouco a gente volta. Aceitação, importância. Aceitação, importância e segurança. Boa. E a última? Para os professores, né? Não deixem que o aluno que está dando o trabalho seja o aluno esquecido. Olhe para esse aluno, convoque ele de alguma maneira, dê a ele alguma função para ele começar a resgatar a autoestima dele. Meninos que aprontam em sala de aula, meninos e meninas, têm questões com autoestima. Muito bom. Fernanda, super obrigado. Adorei o papo. Acho que vai bombar. A produção vai bombar, hein? Foi muito bom. Super obrigado. Espero você aqui de novo. Eu que agradeço, gente, o convite. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, com profissionais desse nível, né? Enfim, obrigada mesmo, viu? Falar sobre a adolescência é minha paixão. Que bom. A gente vai falar mais. Pessoal, super obrigado então. Até o próximo Sigma Cast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.